18, glória a Jesus. Versículo 12 a seguir diz: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para o que comamos e morramos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Amém, irmãos? Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome santo de Jesus Cristo, que é fiel, Senhor que é poderoso. Nós vemos o texto sagrado que vai falar sobre a viúva de Serepta, né? Uma mulher simples, né? Uma mulher humilde, uma mulher que pobre, né? Como dizer nas linguagens atuais, né? Ela tinha uma necessidade muito grande, né? De alimentação, necessidade financeira, né? Ela precisava de um prover, de um mover de Deus. E, meus amados irmãos, Deus, Ele se agrada de pessoas simples. Deus se agrada de pessoas que têm um coração sincero, um coração cheio de amor, um coração obediente a Ele. Muitas das vezes a gente acha que Deus precisa de muito para Ele fazer muitas coisas. Não, Deus muitas das vezes quer um simples coração sincero, obediente, com amor à sua palavra, com amor à sua obra, com amor ao seu próximo. Muitas das vezes a gente espera Deus usar grandes pessoas para fazer grandes coisas. Muitas das vezes Deus usa pequenas pessoas ou pequenas coisas para fazer grandes coisas, para fazer grandes milagres. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos muitas pessoas achando para pregar a palavra de Deus é necessário preparar grandes estudos, grandes esboços, grandes cursos, grandes idiomas diferentes, seja teologia, seja grego, aramaico, latim. Aleluia, louvado seja Deus. Mas para Deus usar, Ele não está preocupado somente quem sabe falar bonito, somente quem é rico, quem é grande, quem é maior. Não, Deus usa ainda os pequenos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo a simplicidade dessa mulher. Talvez ela nem saber falar direito, ela ia ainda saber falar, mas era uma pessoa que tinha o coração humilde. Aleluia. Glória a Deus, é santo Jesus. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes, irmãos, por muito se enganar, chega a enganar as pessoas, iludir você com coisas banais e se esquece da palavra de Deus. Aonde em vez de pregar a palavra, começa a sacudir esse irmão da esquerda, sacode esse irmão da direita, chacoalha, derruba, abraça, beija. Não, irmãos, não é isso. O propósito de Jesus é trazer a palavra dele para o seu coração. O propósito de Jesus é que nós leiamos a palavra dele e venhamos entender o propósito dele. Então nós vemos a simplicidade desta viúva, a humildade desta viúva. O profeta Elias poderia muito bem ter chegado para aquela mulher dizendo assim: sacode aí seu filho, filha, sacode aí tua mãe. Não, ele disse assim: olha, prepara para mim um punhado de azeite, um pouco de pão, um pedacinho de pão, porque hoje eu quero comer na tua casa. Porque Deus mandou ali o profeta ir até a casa daquela viúva. Imagina só, irmão, aquela viúva não tinha nada. Aquela viúva havia passando necessidade.
Pastor, e por que Jesus enviou o profeta para se alimentar na casa daquela viúva? A viúva deu o que ela tinha e recebeu o que ela precisava. Muitas das vezes nós não abrimos mão do que nós temos para receber o que nós precisamos. A viúva disserá para ela responder: eu não tenho senão um punhado de farinha e um pouco de azeite. Nós vemos que Deus sempre prova a nossa fidelidade. Deus sempre está provando a nossa fidelidade. Deus sempre prova a fidelidade dos crentes, do ser humano, aleluia, em os momentos de escassez, nos momentos de dores, nos momentos de aflição, nos momentos que muitas vezes você acha: Deus, como eu vou viver, Senhor? Deus, como eu vou me sobressair dessa situação? Deus, como é que eu vou sair desse problema tão grande? E se esquece que serve um Deus que é maior, um Deus que é mais grande, um Deus que supre as necessidades minha e sua. Aleluia. E ela disse assim: não só tenho um punhado de farinha, o que eu tenho e ainda era para a morte. Por que era para a morte? Porque ela disse assim: acabando eu de comer meu filho, iremos morrer. Imagina só, irmãos, a necessidade. Deus poderia muito bem ter mandado o profeta ir até a casa de pessoas ricas, de pessoas que tinham condições. Para que Deus poderia ter feito isso? Porque se a pessoa que tivesse condição ia ajudar. Mas talvez se fosse mandar de Deus, irmãos, muitas pessoas não iam ajudar. Porque quem tem condição, muitas das vezes, não vai se colocar na dor do outro. Vai dizer: se eu tenho hoje, é porque eu trabalhei, é porque eu fiz, eu me esforcei, eu suei para me ter. E se eu dar tudo, eu vai voltar para mim. E aquela viúva não, irmãos. Deus usou quem não tinha praticamente nada. Porque quem não tem, vai saber dividir com quem não tem. Com quem está com fome, com quem está passando por aflição. Porque o profeta estava com fome, irmãos. O profeta: eu quero comer. É como se dissesse assim: não importa se é só para o teu filho, mas o que eu quero hoje, Deus tu vai preparar para mim. Depois que tu preparar para mim, aí tu vai preparar para ti e para o teu filho. Isso é uma palavra profética, irmão. Isso é uma voz profética. Porque muitas das vezes nós não acreditamos em uma voz profética nos dias de escassez, nos momentos difíceis. Abrir mão do que tem. Deus estava dizendo através da boca do profeta: tu vai abrir mão hoje do que tu está tendo. Isso aí é o teu único pão. Aí a pessoa ia dizer: eu vou deixar de dar para o meu filho para me dar para um profeta, para um vagabundo. Tem gente que fala assim, irmãos: se eu der, como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou gastar com as minhas despesas? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Profeta, quando voltar para mim, ele não vai me ajudar, pastor não vai me dar mão, ninguém vai trabalhar, foi eu que trabalhei. Isso é orgulho, isso é soberba, isso é avareza, isso é engano, é amor ao mamon. Você esquecendo que quem supre tudo é Deus. Porque Deus prova a nossa fidelidade nos momentos de escassez. A viúva disserá que ela tinha pouco, mas confiou. A fé dela foi o suficiente para mover o sobrenatural sobre a sua vida. Porque o profeta disse assim: prepara, primeiro para mim, depois quero para ti e para o teu filho. Imagina só, irmão. Quer ser melhor do que meu filho? Importante para mim é meu filho. Importante para mim é minha família. Importante para mim é minha casa. Isso é assim, irmão. A soberba. Porque se faltar para mim, igreja não vai me dar a mão. É assim, irmãos. Orgulho. Por isso que Deus sempre permite viver sempre nas mesmices. E Deus enviou para quê, irmãos? Que Deus enviou o profeta na casa. Qual o propósito de Deus enviar o profeta lá na casa daquela viúva de Será? Porque Deus enviou o profeta, porque Deus tinha um propósito não só de alimentar o profeta,
mas de abençoar, alimentar aquela viúva. O propósito de Deus não era só alimentar o profeta. O propósito de Deus era testar a fidelidade dela, para ver se ela estava preparada para receber o sobrenatural de Deus. Tu estás passando por isso, e Deus muitas das vezes envia alguém para tu dar as mãos, abrir a mão muitas vezes do que tu tens, para provar a tua fidelidade, ajudar no momento de escassez, abrir mão nos momentos difíceis. É por isso que diz fidelidade em tempos difíceis. Como você tem agido em tempos difíceis? Você tem agido conforme a vontade de Deus, ou você tem agido conforme a tua necessidade, conforme o teu querer, conforme a tua vontade? Aleluia! Age, irmão. Aí diz assim, olha, a viúva de Serepta tinha pouco, mas confiou. A fé foi o suficiente para mover o sobrenatural. É você dizer para você mesmo e Deus: Deus vai mover a minha fé e vai fazer o sobrenatural na minha vida. Deus vai fazer o sobrenatural na minha casa. O sobrenatural de Jesus irá acontecer na minha família. O sobrenatural de Jesus vai acontecer na minha vida, na minha família, nos meus filhos, em tudo. Aqui eu colocar as mãos, vai prosperar. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. A fidelidade é testada na falta. Às vezes está faltando algo para nós, mas Deus mostra se nós realmente temos fidelidade com Ele ou não temos. Eu quero receber um milagre, mas nós não abre mão para abençoar o profeta de Deus, não abre mão para abençoar a obra de Deus, porque muitas vezes a obra está perecendo, muitas vezes está em escassez por falta de quê? De uma mão. Aleluia. Porque a nossa mão, irmãos, é para expeder a quem está caído. Aleluia. Aí diz assim, quando parece não haver saída, é a hora de confiar mais. Porque imagina que ali naquela viúva parecia não tinha mais saída, parecia que ela era um caminho sem saída, era um beco sem saída. Mas ali o profeta de Deus apareceu na vida dela como uma esperança. O profeta de Deus apareceu na vida daquela viúva de Serepta como uma resposta de Deus para a vida daquela mulher que havia passando necessidade, passando fome, momento de escassez. Aleluia! Deus preparou a saída. É você dizer para você mesmo nesta noite, dizer: Deus preparar uma saída para mim, vai haver uma saída. Eu profetizo nesta noite para você: vai haver uma saída, vai haver uma solução. Jesus vai abrir caminhos, aleluia, para você passar. Pastor, mas eu estou passando por um momento difícil, estou passando por um momento de escassez. Abre a tua boca, glorifica Jesus, porque Jesus abrirá uma saída. Aleluia. Aí diz assim: a viúva deu o que tinha e recebeu o que não tinha. Olha só, para a viúva receber o que ela não tinha, ela precisou dar o que ela tinha. A única coisa que a viúva de Serepta ela tinha, que está lá no capítulo 17, 1 Reis, versículo 8, a seguir, irmãos, até o versículo final, você vai ver a história de fé. Ela só tinha o que? Um pedaço de pão, um punhado de farinha, né? E um pouquinho de azeite. Ela, só tem um pouquinho de azeite e um punhado de farinha para fazer ali um bolinhozinho, e meu filho acabar de comer, nós vamos morrer. Glória a Deus. Mas Jesus fez o quê? Jesus acrescentou a fé daquela mulher. Jesus multiplicou. Aleluia. Porque Deus nunca, irmãos, olha só, Deus nunca fica devendo a quem nele confia, a quem confia nele. Porque Deus, irmão, não deve nada para ninguém. Porque se Deus disse para aquela mulher: dá o que tu tem para o meu profeta, alimente o meu profeta, ajude ele, porque eu vou agora suprir as tuas necessidades, vou eu fazer em todo o que tu fez pelo meu servo, vou eu fazer em todo o que tu fez pela minha casa, vou eu fazer em todo em tua família. Glória a Deus, aleluia.
não deve nada a ninguém, irmãos. Às vezes nós devemos a Deus, nós falhamos com Deus, nós erramos em meus caminhos, mas Deus não erra, Deus não falha, Deus faz tudo acontecer no momento certo. Glória a Deus. Glórias, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Aí diz assim: a farinha da panela não se acabou, e o azeite da botija não faltou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cada ato de fé é um convite para o milagre de Deus. Porque cada ato de fé que tu faz diante de Deus, diante do altar de Deus, diante da presença de Deus, é um convite para o teu milagre, é um convite para os bens, para as coisas que Deus irá fazer na tua vida, se tu fazer isso perante Deus. Aleluia, Jesus. Sois santo Deus. Verdade, Jesus. Porque a bênção de Deus, irmão, vem do alto. O socorro de Deus vem do alto. Aí por isso que o salmista diz no Salmo 121: eleva os olhos para o alto, porque é de lá que virá o meu socorro. O socorro vem do alto. Imagina, aquela viúva de Será, ela estava de joelho dobrado, pedindo a Deus. Deus envia a solução. Oh Deus, me dê mais. Se eu envio alguém, usa alguém. E Deus enviou, irmãos. Porque Deus tem a forma de falar com a gente. Deus tem sua forma de agir na nossa vida. Por que isso, irmãos? Eu fiz prova de Deus. Eu vivia lá em São Paulo e eu estava com a minha filha pequena ainda, a Tainá, na época vocês usavam ainda fraldas, bebia leite ainda, e eu tinha gastos. Eu desempregado, junto eu desempregado, minha esposa desempregada, todo mundo desempregado, e minhas filhas tudo pequenininha, e faltou tudo em casa. Eu disse: Deus, o que eu faço? E eu estava vivendo momentos de sendo caluniado pelo próprio ministério, perseguido, sendo julgado, tramaram contra a minha vida, armaram. E eu disse assim: hoje eu não vou para a escola bíblica dominical, eu vou dobrar meu joelho, vou orar a Deus, vou falar com Deus. E nesse momento, Deus enviou uma solução para a minha vida. Naquela época, estava passando por um momento de escassez. Deus me ajudou. Mas só que eu disse assim: hoje à noite não vou para o culto. Mas Deus disse assim: pega o que tu tens e oferta na minha obra. E a única coisa que eu tinha era apenas R$30. Eu vou dizer assim: eu vou ofertar meus R$30 e eu vou comer o quê? Deus falou no meu coração, irmãos. Isso numa sexta-feira, antes de eu orar a Deus no domingo de manhã. Deus fez isso comigo. Se Deus disse assim: isso aqui não vai dar mal pro leite, e se eu comprar vai acabar. Deus colocou isso no meu coração: oferta para a minha obra, dizime esse dia na minha obra, tu vai ver o sobrenatural. E eu peguei, irmãos, obedeci a voz de Deus. Eu ainda era novo, convertido, não tinha muita experiência com Deus. E ali eu peguei, coloquei, fechei os olhos, pus na Deus, faça algo na minha vida. Quando eu no domingo de manhã não vou, eu vou orar a Deus. E mais ou menos uma hora de oração, mais minha esposa, eu tive que pedir uma ajuda a um servo de Deus. Ele falou assim: crente não é para tomar emprestado, crente é para emprestar. Pô, me empresta tu, crente. Não tenho. E eu fiz o que, irmãos? Fui pro joelho, nós oramos mais ou menos uma hora. Aí vim bater na minha porta. Eu ia com essas pequenas. Aí Deus preparou. Aí abre a porta. Eu fui abrir a porta, irmão, tentando enxugar as lágrimas. Aí se a quem tu estava pedindo, mandou eu vir aqui. Irmãos, abriram aquelas portas daquele carro. Trouxeram a farda de arroz, feijão, café, açúcar, óleo, fralda descartada. Trouxeram papel, trouxeram leite, trouxeram tudo. Carnes para nós na época lá em São Paulo chama colchão mole, colchão duro, acém, tudo que era de carne para nós comer. E cada sacola veio uma oferta para mim. Veio uma nota em cada sacola de compra. E eu fui chorar de alegria, porque Deus, Ele ouve a oração. Mas antes Deus colocou no meu coração: Deus, abre mão do que da única oferta que tu está tendo, e oferta da minha obra. E Deus fez o sobrenatural na minha vida, na minha casa. E eu disse: Deus, e agora? Ganhei as coisas.
O fogão, irmãos, a prova estava tão grande, o fogão quebrou aquele negócio do ferro, irmão Jean, aquele ferro que segura o encaixe da mangueira. Eu disse assim, e agora? Aí tinha um vizinho do meu irmão, que ele comprou um fogão para a esposa dele, e ali, aquele fogão, numa das bocas apresentou falha, né? E a mulher dele não quis o fogão. Foram na loja, e a loja não trocou aquele fogão. Ele se zangou, comprou logo um dia 6 bocas para a mulher dele. Aí ele volta, que ter dinheiro é outro nível. Aí eu me lembrei daquele fogão. Eu fui lá, cheguei e disse assim, me vende esse fogão, quero comprar fogão sem dinheiro, como é que é comprar? Me vende fogão, ela vou falar ali com a minha esposa. Falou com ela disse assim, olha, ela falou que o fogão é seu. Pode levar o fogão, novinho. Tu aguenta levar com ele? Oxe, vê que eu não aguentasse, ia buscar a força mesmo, não tinha, mas eu tinha que levar o fogão, levei o fogão para casa. Ganhei o fogão. Eu disse, e agora como é que eu vou fazer para comprar o gás? Aí nós botamos o fogão dentro de casa, aí vim buzinar na porta. Você vê, irmão, você é testemunho de fé. E quando eu vim buzinando na porta, a igreja que havia deixado, que não era a igreja a qual eu congregava, era outro ministério que tinha nos dado, nos abençoado com aquelas grandes cestas, com bastante coisas. Chegou, buzinou a moto, ele mandou comprar o gás e levaram para mim. O gás está pago, porque Deus faz isso. Muitas vezes falta algo para você, e você questiona, murmura, em vez de abrir mão a dar o que é de Deus, nós tiramos o que é de Deus. Foi onde eu aprendi a ser fiel a Deus nos momentos de escassez. Foi onde eu aprendi a ter fidelidade com Deus nos momentos difíceis e ser fiel a Deus. Porque se nós somos fiéis no momento de fidelidade, no momento difícil, no momento de escassez, nós vamos ter fidelidade quando nós tiver também. É Deus dizendo, se tu não é fiel no pouco, tu não vai ser fiel no muito nunca. Aleluia. Aí diz assim, irmãos, o profeta, a provisão vem após a obediência. O profeta falou e ela agiu. Deus honra a atitude de fé, não intenções vazias. Porque tem gente que não tem intenções, mas é intenções vazias, não é intenção de fé. Porque intenção de fé, irmão, é diferente. A pessoa faz algo diferente, porque Deus, Ele é bom, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele supre todas as suas necessidades. Então faça algo para Deus, faça a prova de Deus. É por isso que Deus, quando diz assim na língua de Malaquias 3, e fazer prova de mim, e abrirá as janelas do céu, porque as bênçãos de Deus vêm para nós, não é da terra não, vem para nós, não é de pastor não é de igreja não, a bênção do Senhor vem do céu. É a conexão de Deus com crente, céu e terra com crente. É assim que Deus faz. Deus abre janelas, Deus abre portas, Deus supre as nossas necessidades, Deus supre o desejo do nosso coração. Isto é ato de fé. Porque se nós não fizermos um ato de fé perante Deus, nós perdemos. Amém? Vamos estar orando.